Ok, vício em drogas. Só de tocar nesse assunto você já começa a lembrar de alguém, ou de alguma pessoa que se destruiu por conta disso, algum familiar ou coisa do tipo. E isso não é diferente no mundo dos artistas. Na real, está mais presente do que você imagina, e tem muitos que se afundaram por conta disso. Desde os anos 90 com rap gangsta, até o trap atual. É comum ver artistas falando de codeína, Percocet e Xanax em suas letras. Só que isso vai muito além de só sustentar o vício. Muitas das vezes essas letras são desabafos, retrato do ambiente onde esses artistas cresceram, da dor que eles vivem e da fuga que eles encontraram. No trap principalmente, a relação com as drogas é muito estética e sonora também. O som arrastado, autotune, a vibe psicodélica, tudo casa com o uso de substâncias que alteram a mente. Porém isso cobra um preço. O mais doido é que ao mesmo tempo que esses artistas influenciam uma geração inteira, muitos deles estão literalmente implorando por socorro nas suas letras. Então já se prepara que nesse vídeo eu vou falar sobre rappers que se afundaram nas drogas, ou estão se afundando. Então já se inscreve e deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo, porque dá muito trabalho pra fazer. Vamos começar falando do cara que foi um dos pioneiros do trap sad, o tal do Juice WRLD. Juice WRLD foi um dos artistas que mais escancarou o vício nas suas músicas. Ele não falava apenas sobre usar drogas, ele abriu seu coração. Era tipo um diário cantado, onde ele falava do abuso de Percocet, Lean, Xanax e outras substâncias. Ele não romantizava, ele mostrava o caos interno. Para ele, a droga era ao mesmo tempo inspiração e fuga. Ele usava para lidar com depressão, ansiedade e traumas do passado. Isso refletia muito no som. Aquela vibe melódica, meio triste, com letras pesadas, era simplesmente o reflexo de um jovem tentando sobreviver dentro da própria mente. Em várias entrevistas ele falava que queria parar, que estava tentando se afastar de remédios, porém o vício é cruel. E infelizmente em 2019, isso cobrou o preço final. Juice teve uma convulsão no aeroporto por causa de uma overdose depois de engolir vários comprimidos, tentando esconder da polícia. O mais doido é que ele tinha apenas 21 anos e mesmo tão novo deixou um legado gigante. Só que por trás dos hits tinha um jovem gritando por ajuda. Você conhece o Kodak Black? Ele é um dos casos mais intensos do rap atual. Ele é um artista extremamente talentoso, com uma voz única, presença marcante e letras que misturam realidade crua com estilo próprio, mas ao mesmo tempo, um dos mais autodestrutivos da cena. Desde cedo, Kodak teve problemas com a lei, e ao longo dos anos ele mergulhou fundo no uso de drogas pesadas, principalmente Lean, Percocet e pílulas controladas. Já apareceu em lives completamente alterado, já foi preso diversas vezes, e vive sendo manchete, não pela música, mas pelos colapsos. Ele mesmo já falou em músicas que a droga virou parte do dia a dia dele, como se fosse impossível viver limpo. Mas o que assusta é que mesmo depois de passar pela prisão, receber perdão presidencial do Trump e até tentar renascer, ele continua se afundando. Tem vídeo recente dele, totalmente destruído, com o olhar perdido, falando coisas desconexas. Muita gente já nem reconhece o Kodak de 2015, quando ele surgiu com o No Flocking. A galera começou a se perguntar se ele tá usando fentanil ou coisa pior. O Kodak é um retrato vivo de como o vício pode consumir uma estrela, apagar o brilho aos poucos. E o mais triste, parece que ninguém ao redor tem coragem de intervir de verdade, porque no fim, o dinheiro fala mais alto, até que ele suma de vez. Kanye West, sim, ele também tá incluído nesse meio de artistas. Recentemente teve notícia que Kanye West está viciado no lança, deve ser por isso que ele tá fazendo esse tanto de postagem merda, né? Bom, o termo correto é óxido nitroso, é o mesmo gás usado por dentistas como anestésico, é um gás inalado que causa uma sensação rápida de euforia, tontura e até alucinação leve, mas quando usado recreativamente pode causar sérios danos neurológicos. Sim, estamos falando de colapsos, perda de memória e até paralisia em casos extremos. Isso é complicado porque o Kanye West, além de ter vários problemas que rondam sua mente, ele também está abusando de substâncias tóxicas. Lil Peep, o gênio triste do emo trap. Lil Peep foi um dos artistas mais autênticos da cena do emo trap. Um moleque branco, tatuado, depressivo, que misturava o som sujo do trap com guitarra triste, e influência de rock alternativo. Ele não só inovou no som, ele escancarou a dor de uma geração perdida. As músicas dele não eram só vibe, eram cartas abertas sobre ansiedade, vício, tristeza e abandono. E o mais forte, ele não fingia que tava bem. Ele falava abertamente que tomava Xanax, usava Lean, fumava tudo que via e que era a única forma de lidar com o que sentia. Lil Peep era carismático, talentoso e parecia estar no caminho para explodir mundialmente. Mas no dia 15 de novembro de 2017, só com 21 anos, ele morreu dentro do próprio ônibus da turnê, overdose acidental de Xanax misturado com fentanil, uma droga extremamente letal. O mais pesado, ele postou um vídeo pouco antes da morte, com os olhos pesados, visivelmente apagados, dizendo que tava bem, mas era nítido que não tava, e ninguém ao redor interviu. A morte dele foi um alerta pra cena, mas parece que ninguém aprendeu, porque até hoje os sons continuam exaltando o mesmo vício que matou ele. Lil Wayne, o mano que parece com Yuki Vino, um gênio dominado pelo Lean. Lil Wayne é um dos maiores nomes da história do rap.
O cara lançou clássicos, influenciou uma geração inteira de artistas e mudou o jogo com seu estilo único. Porém, por trás de toda essa genialidade, existe um vício pesado que quase tirou a vida dele várias vezes. O vício de Wayne era o Lean, também conhecido como Purple Drunk, uma mistura de xarope com codeína, refrigerante e bala. Ele falava abertamente sobre isso nas músicas, nos clipes e nas entrevistas. Em vez de esconder, ele transformou o vício em estética. Mas a conta chegou. Lil Wayne já teve múltiplas convulsões ao longo dos anos. Em 2013, ele foi hospitalizado em estado crítico, e muita gente achou que ele ia morrer ali. Depois disso, teve outras internações e mesmo assim demorou muito para realmente considerar parar. O mais louco é que mesmo com todos os alertas, ele aparecia com um copo de Lean na mão dizendo que não conseguia viver sem. Ele chegou a declarar: se você me disser para parar, eu vou parar de te ouvir. Hoje em dia ele parece mais controlado, mas o passado já deixou marcas sérias, tanto na saúde quanto na imagem. E o pior, muitos artistas que vieram depois copiaram esse estilo de vida achando que era legal, sem entender o preço que ele pagou por isso. Eminem, do fundo do poço, a redenção. Eminem é considerado por muitos o maior rapper de todos os tempos. Por trás do sucesso, existe um vício silencioso que quase matou ele. Durante os anos 2000, Eminem se afundou em remédios como Vicodin, Valium, Ambien e Metadona. Ele mesmo já disse que tomava o equivalente a 20 comprimidos por dia. A parada ficou tão séria que em 2007 ele teve uma overdose e chegou a pesar mais de 100 quilos. Segundo ele, se tivesse chegado no hospital 2 horas depois, teria morrido. E o mais insano, quase ninguém sabia o quanto ele estava mal. Ele continuava lançando música, aparecendo nos holofotes, mas por dentro ele estava destruído. Depois dessa quase morte, o Eminem sumiu por um tempo, passou por reabilitação, ficou sóbrio e voltou com tudo em 2009, com o álbum Relapse. Desde então ele não só se manteve limpo, como começou a usar a própria história de vício como ferramenta de inspiração para quem tá passando pelo mesmo. Hoje em dia ele está há mais de 15 anos sóbrio e prova que sim, dá pra sair do fundo do poço, mas precisa querer e precisa lutar muito. Ele venceu onde muita gente perdeu a vida. E é isso, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, tropa. Por acaso você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa um comentário aí falando sobre o que você achou e se tem mais algum rapper que você quer dar uma opinião sobre.